É isso aí, eu acho que todo mundo me conhece, né? O Bruno. Todo mundo acho que tem no WhatsApp, quem não tiver também pode pegar com quem tem. A Gabi eu sei que tem, a Bruna tem também. Bom, é tudo que a Priscila falou mesmo. Tem muito o que falar, não. Qualquer coisa é só gritar. Bruno, entra lá no grupo do WhatsApp também, porque aí a gente pode compartilhar, né? Afinal de contas, somos os dois monitores. É verdade. Você é ADM? Você tem meu número? Você pode me pôr lá? Eu vou mandar no grupo da monitoria o Show. link, Valeuzinho. Perfeito. tá bom? Bom, pessoal, eu tinha esquecido de colocar para gravar aquele comecinho, eu coloquei para gravar a partir de agora, tá, gente? Mas aquele comecinho não é tão problemático assim, não. Certo? Bom, como que a disciplina está organizada? A gente tem a disciplina em 5 módulos, certo? Sendo que desses 5, um dos módulos, ele vai ser desenvolvido ao longo da disciplina, que é o módulo de ensino de evolução, certo? Nessas 2 primeiras semanas, a gente vai trabalhar com o módulo 1. Então, a partir de hoje até o dia 4 de agosto, a gente vai trabalhar nesse módulo. Então, basicamente, o que vocês vão precisar fazer de hoje até o dia 4 de agosto é acessar esse módulo que tem o Darwin, tá, gente? Então, assim, foca nele agora. Que aí depois, quando tiver dia 5 de agosto, a gente vai ter uma outra atividade síncrona, e aí eu vou apresentar o módulo 2 para vocês, e assim por diante, tá? Então, nesse momento, o foco de vocês é aqui, né, no módulo 1, certo? Além disso, vocês também vão precisar utilizar as informações que estão no módulo seminários e no módulo biblioteca, que eu já vou falar deles primeiro, tá? O módulo biblioteca, o que eu fiz? Todas as referências que estão disponíveis no plano de ensino, eu coloquei aqui disponível em PDF para vocês, tá? Então, vocês não precisam nem baixar, vocês podem, vocês não precisam ir no site que está indicado lá no plano de ensino, vocês podem pegar direto aqui, certo? E além dessas, eu incluí mais algumas que tem relação com o ensino de evolução, tá? Que é essa referência da Pegoraro, a referência do Coutinho e a referência da Zamberlan, certo? Então, o que vocês vão precisar de material bibliográfico basicamente está aqui, na biblioteca, tá? Da disciplina. Outra coisa em relação aos seminários. Eu separei os temas de seminário, eu fui fiz uma pesquisa num banco de dados de artigo científico, e eu pesquisei os artigos desse ano, que tratavam da questão do Covid-19, e aí eu selecionei 5 artigos que tratavam de questões que têm uma interface Covid-evolução, certo? E aí, o que eu fiz? Para cada artigo, eu fiz a tradução do título e do resumo, e aí eu gostaria de agora que a gente organizasse vocês em grupos para definir quem vai ficar com qual artigo, certo? Nós estamos em 16 alunos aqui, porém, como eu não sei se a outra turma, como que vai funcionar, né, o esquema com a outra turma, a turma da quarta-feira tem 10 e a turma da terça-feira tem 6. Então, esses alunos da turma de terça-feira, eles vão precisar fazer 2 trios, certo? Vocês aqui vão precisar se organizar em 2 trios e um quarteto, certo? Então, eu queria ver com vocês, dos que estão presentes, né, se a gente já pode dividir, pelo menos com vocês aqui. E aí, os demais colegas que não estão presentes, se vocês tiverem uma ideia, por exemplo, se vocês quiserem indicar algum dos colegas que não está presente para fazer parte do grupo de vocês, tudo bem, certo? Então, quais são os temas? Então, por exemplo, o grupo 1, o tema é vigilância rigorosa das doenças da vida selvagem, que aí é uma relação entre a questão da presença de Covid, né, em reservatórios animais de vida selvagem e esse movimento que os vírus podem fazer de um animal para humano, tá? Então, o artigo trata dessa questão. O segundo artigo trata de 2 temas que a gente vai discutir na disciplina, né? Todos aqui tratam de temas que a gente vai discutir na disciplina, mas aqui é uma aplicação bem clara, né? A questão do Covid, eventos de recombinação genética e surgimento de Covid e a ação de seleção purificadora, certo? Então, os autores, eles fizeram um trabalho que eles discutiram de que maneira a recombinação do genoma viral pode ter originado, né, o SARS-CoV-2 e de que maneira a seleção purificadora pode manter esse vírus circulando nas populações humanas.
O trabalho do grupo 3, ele traz uma perspectiva do cenário, né, do coronavírus, baseado no genoma do vírus. Então, assim, os vírus que foram sequenciados, os autores eles fizeram uma análise e tentaram entender de que maneira, né, a partir da informação do genoma, o vírus se dispersou nas populações humanas até a data da publicação desse artigo. O grupo 4, o tema é a cepa de vírus de um paciente Covid-19 dessa região da China, representa uma nova tendência na evolução do SARS-CoV-2. Então, o que eles fizeram? Eles descobriram uma variante genética do vírus em um paciente dessa região, e a partir dessa informação, os pesquisadores traçaram uma outra possibilidade de pandemia, tá? A partir dessa linhagem viral. Então, é uma questão evolutiva que tem para explicar isso, como que a partir de uma mutação, né, de uma linhagem mutada do vírus, como que isso pode tornar o vírus mais ou menos virulento. O tema do grupo 5 é uma relação entre o SARS-CoV-2 e os diferentes hospedeiros animais, né? E aí, esse trabalho traz uma atualização dos hospedeiros, tá, naturais, que podem estar relacionados a esses vírus. E o último, que é um trabalho bem interessante, né? O título é Coronaviride, que é a família, né, dos coronavírus, velhos amigos, novo inimigo. O autor trata, né, são autores brasileiros, inclusive, apesar do trabalho estar em inglês, que eles tratam dessa questão da existência de coronavírus, né, em vários momentos da história, e aí, de que, por que o Covid-2, né, apesar dessa relação que a gente já tem com o coronavírus há muito tempo, por que essa linhagem ela é particularmente virulenta demais e com alto potencial de dispersão, né, pelas populações humanas. Certo? Então, eu queria ver com vocês o seguinte, pessoal. Basicamente, só tem gente da turma 1 aqui, né? E aí, dos que estão presentes, eu já vou pedir para a gente formar o grupo, os grupos, porque a gente está aqui, vocês estão em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos 10, né, que estão matriculados, já tem 7. Então, eu vou precisar organizar vocês em 2 trios e um quarteto. E aí, eu vou perguntar para você primeiro, Bruna, quem seria seu grupo? Eu? Isso. Eu, a Gabi, a Gabriela Silva e a Elisa. A gente pode fazer com ela mesmo ela sendo da outra turma? Pode. Só que aí no dia do seminário ela vai ter que apresentar aqui com vocês, viu? Aí só avisa para ela que naquela data de setembro ela vai precisar, pelo menos vir apresentar, que ela apresente e depois vai para outra sala, tá? Beleza. Já já eu deixo vocês escolherem o artigo, tá? Bom, Dan, qual seria seu grupo? O Dan saiu, gente? Tá bem baixo, viu, Dan? Você consegue falar um pouco mais alto ou mais perto do microfone? Ou se não, você escreve aqui no chat, viu? Se estiver difícil para você usar o microfone, usa o chat aqui. Dan? Ah, beleza, beleza. Então a gente vê depois. Gabriele, quem seria seu grupo? Gabriele?
Ian. Ian. Beleza. Pessoal, de quem está presente aqui, só o Dan que está sem grupo. Dan, você conhece o Kaique, a Jéssica, ou a Natália? Porque aí, gente, mas ele está, o Kaique não é da sua turma. A Jéssica também não. A Natália é da sua turma. Né? Será que elas. Porque a Natália confirmou que viria. Tá, vamos colocar então. Deixa eu só fazer uma pergunta antes de fazer essa organização. Alex, deixa eu te perguntar um negócio. Você tá com alguma disciplina na quarta-feira à noite? Ou você está fazendo só princípios evolutivos? Ah, beleza. Então você vai conseguir participar das atividades síncronas normalmente. Você não tem esse impeditivo, né? Beleza. Alex, você podia então fazer com o Dan, porque você está aqui, né? Então a gente já sabe. Dan, acho que você precisa se apresentar aí. Depois não sei como que vocês fazem para trocar informação. Pode talvez abrir um fórum lá no grupo do Moodle, depois vocês podem trocar o WhatsApp, não sei. Então, o Dan, o Alex, e aí eu precisaria incluir mais uma pessoa no grupo de vocês. Tem 3 da turma que poderia se incluir. Tem o Kaique, a Jéssica e a Natália. Vocês conhecem? Vocês dois conhecem algum deles? Não, né? Tá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte, meninos. Como pelo menos o Alex está aqui e ele já consegue interagir com o Dan, eu vou deixar vocês dois juntos, tudo bem? E aí depois eu não sei se eu faço um grupo só com esses 3. Vocês que conhecem o pessoal da turma, o Kaique não é da turma de vocês, mas vocês já fizeram alguma disciplina com ele? Cara, que eu não conheço. Eu acho que é a Natália, ou a Natália A Queiroz. Natália é da turma de vocês. A Natália Queiroz, É a Queiroz. a gente conhece. Tá, então eu vou colocar o Dan, o Alex e a Natália Queiroz no mesmo grupo. E aí eu vou deixar o Kaique e a Jéssica em outro grupo, tá, gente? Porque os dois não são da turma de vocês, mas aí eu coloco a informação lá depois no Moodle, tá? Aí é o seguinte, meninos, eu preciso agora que vocês escolham qual artigo vocês gostariam de fazer o seminário. Alguém já tem sei lá, desses temas aí, você se interessar por algum deles? Galego, Oi? o meu grupo, a gente se interessou mais pelos 6. Pelo 6? Então, o 6 é de Isso. vocês, tá? Ok, obrigada. De nada. Alguém mais, pessoal? Galego, Oi? meu grupo interessou mais pelo tema 1. Então tá, um é de vocês, tá? Obrigada. Beleza. E aí, o Kaique e a Jéssica a gente joga depois algum outro, tá? Dan e Alex, tem algum desses que vocês se interessam?
Pode. Então, o 5 é de vocês, tá? Aí depois eu vou redistribuir com os outros, os outros alunos, tá, gente? Então, beleza. O grupo 1, então, o grupo 1 é a Gabriele, a Sofia, a Rafaela e o Ian. E aí o tema deles é vigilância rigorosa das doenças de vida selvagem. O grupo 5, o Dan, Alex e a Natália Queiroz, diversidade de hospedeiros SARS-CoV-2, uma atualização de infecção natural e evidências experimentais. E o grupo 6, Bruna, Gabriela Silva e Elisiane, a coronavírus de velhos amigos, novos inimigos, certo? Então, todos aqui estão com algum dos temas. Depois eu vou organizar. Ah, a Jéssica entrou agora. Jéssica, porque aí, como a Natália não está, talvez seja melhor que a Jéssica entre num dos grupos. Certo? Galego, eu tenho uma dúvida. Pode Esses falar. artigos são para o seminário ou para apresentação do objeto de aprendizagem? É só para o seminário, porque o objeto de aprendizagem, eu já vou falar dele também agora, tá? Vocês podem criar qualquer coisa com qualquer tema, tá? Então, os artigos são só para o seminário. Não tem problema. Jéssica, você vai... tem 2 alunos que eu acho que você não conhece, mas você vai fazer um grupo com eles, tá? Que é o Dan e o Alex, certo? De seminário. Eu não sei como que vocês podem fazer para estabelecer um contato primeiro, mas eu sugiro que talvez vocês utilizem lá algum fórum do Moodle para conversar sobre isso, tá? Na parte tem um tópico no fórum de dúvidas que chama seminários. Eu acho que lá vocês podem talvez fazer um contato inicial para depois se articular, certo? Belezinha, pessoal? Então, a gente já organizou, aí aqui na turma ficou o Kaique e a Natália, que estão sem grupo por enquanto, certo? Mas aí depois eu coloco lá no Moodle a pergunta dentro daquele... eu vou ver como que eu vou fazer para colocar isso, para poder organizar esses grupos que estão faltando. Então, o que vocês vão ter que fazer no seminário, pessoal? Vocês vão fazer uma apresentação, pode apresentar simultaneamente para mim aqui, para a gente, né? No dia... a data prevista é dia 16 de setembro. Então, vocês podem apresentar para a gente aqui, não tem problema na hora, ou vocês podem fazer um vídeo e exibir o vídeo no dia, tá? Vejam como que vai ficar mais fácil para vocês. Tanto faz vocês fazerem um vídeo, no qual vocês apresentam o artigo, como fazer uma apresentação de PowerPoint e apresentar aqui para a gente, certo? Eu sugiro que, se vocês optarem tanto por um quanto pelo outro, vocês tentem utilizar algumas interfaces de interação, tá? Então, por exemplo, o Google Drive, não sei se vocês sabem utilizar, mas dá para vocês montarem a apresentação de PowerPoint juntos, a partir do Google Drive. Então, ao entrar no Google Drive, vocês conseguem escolher lá apresentações, né? E aí vocês podem compartilhar com o colega e o colega pode editar. No caso do vídeo, talvez seja um pouquinho mais complicado. Acho que vocês vão ter que, talvez, interagir pelo WhatsApp e trocar alguma ideia, e aí talvez enviar o vídeo a partir do YouTube, ou por e-mail, não sei, depende do tamanho do vídeo. Tá? Se vocês optarem por fazer vídeo, mas vocês fiquem à vontade com o que vocês vão preferir fazer essa apresentação, certo? O vídeo vai ser apresentado uma atividade, o seminário vai ser apresentado uma atividade síncrona, e vocês organizem um tempo de 10 a 20 minutos, tá, gente? Se vocês optarem por vídeo, vocês podem fazer um vídeo, uma duração menor, porque a gente sabe que editar vídeo não é tão simples, certo? Como que vocês vão ser avaliados? Vão ser usados 4 critérios de avaliação, e esses critérios eles vão incluir a questão do conteúdo científico, a adequação do artigo à apresentação, vocês podem ter até 4 pontos, o recurso que vocês vão optar e a formatação do recurso. Ele vai fazer o PowerPoint, ele está bem formatado, ele está com pouco texto, bastante imagem, então vocês podem ter até 2 pontos. A forma que vocês vão apresentar, que é a didática, até 2 pontos, e o grupo todo estar a par do assunto do artigo integralmente, e a frente na apresentação de 0 a 2 pontos, certo? Os artigos estão disponíveis aqui, então, por exemplo, quem optou pelo, por exemplo, o grupo da Gabriele, né, que é o grupo 1. Se você clicar aqui, só um pouquinho, tá, gente? A internet aqui tá bem ruim.
Você clicar aqui, ele vai abrir já o PDF com o artigo. Certo? Então, o artigo está aqui. Deveria aparecer o resumo, que estranho. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu acho que vou ter que mudar alguma configuração depois, porque teria que aparecer para vocês quando vocês clicassem no artigo, teria que aparecer não o artigo direto, mas porque eu coloquei tipo uma informação sobre o resumo do texto, tá? Mas isso aqui tem a ver com a questão que eu tenho que pedir para vocês abrirem em uma outra página, tá? Mas eu vou formatar isso e libero até amanhã, certo? Então basta clicar ali que vocês têm acesso ao artigo. Em relação ao seminário, tudo certo, pessoal? Galego, esse vídeo Oi. tem que ser um vídeo da nossa cara, assim, tipo, da gente falando, ou pode ser um vídeo interativo de outras coisas? Desde que tenha a informação do artigo científico no vídeo, pode ser de outras, não precisa ser a cara de vocês, não. Não Vocês precisa podem ser fazer uma falando. apresentação de PowerPoint e fazer a narrativa, não tem problema, tá? Beleza. Se for o caso, por exemplo, ou um vídeo com alguma outra coisa e vocês narrando, mas tem que ter a informação do artigo. Certo? Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa do artigo, pessoal, coloquem a dúvida lá no grupo seminário. Eu vou acabar participando do grupo eu vou sair do grupo do Facebook, na verdade, e vou entrar no grupo do WhatsApp, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu tinha falado com os meninos que eu não estava muito afim de entrar com o WhatsApp, porque o WhatsApp é meio complicado para mim, mas talvez seja interessante eu participar do WhatsApp, porque se vocês tiverem alguma dúvida, eu consigo tirar ali, do que talvez no grupo do Facebook, tá? Mas vocês podem colocar dúvida também no Avamodo, certo? Então, assim, só não deixa para a última hora, viu, gente? Porque o artigo em inglês, eu sei que o Google Tradutor tá bom, você consegue jogar o artigo no Google Tradutor, ele vem com uma tradução bem razoável, né? Bem compreensível, mas vocês precisam ler que provavelmente vai ter alguns termos que vocês não têm muita familiaridade. E aí vocês podem pedir também colaboração dos monitores, tá, gente? Bruna, você queria falar alguma coisa? Não? Eu, Galego, eu não entendi. Não, a Bruna. É que ela, acho que ela ligou o áudio, mas beleza. Certo? Bom, pessoal, podemos continuar? Alguma dúvida do seminário? Ah, tá, não, acontece mesmo, eu faço isso direto. Todo dia eu esqueci ligado o negócio, eu falei um palavrão numa reunião aí, mas tá certo. Podemos continuar, pessoal? Então, beleza. Essa parte do seminário é isso, mas assim, vocês deve surgir dúvidas depois, vocês não se sintam encabulados de fazer as questões, não, tá? Ou no fórum do AVA, ou no grupo do WhatsApp que eu vou entrar, viu? Se você quiser me adicionar lá, Pri, pode me adicionar já, tá? E eu mudei de ideia em relação a isso, que eu acho que vai ser mais fácil nesse momento. Beleza? Bom, pessoal, em relação a seminário é isso, em relação à biblioteca também eu já comentei com vocês, em relação ao objeto de aprendizagem. O objeto de aprendizagem, ele tem uma relação direta com o módulo 5, né? Gente, eu vou colocar depois as informações do objeto de aprendizagem, que são de avaliação e tudo mais, tá? Que eu tinha escrito e eu esqueci de colocar ali. Formatação, seminário e objeto de aprendizagem eu coloco ali, até amanhã eu coloco, tá, gente, as informações do objeto de aprendizagem. O que pode ser, eu vou colocar alguns exemplos para vocês saberem o que é, certo? Mas aí vocês podem desenvolver ao longo da disciplina. Conta uma carga horária para vocês só do objeto de 15 horas, por isso que ela é colocada no paralelo, tá? Da disciplina. Bom, em relação ao módulo 1, que é o que a gente vai trabalhar agora, vocês identifiquem o Darwin e vão nele, tá? Como que ele está organizado? Então, aqui estão os conteúdos que a gente vai discutir nesse módulo, certo? E cada módulo vai funcionar assim. Quando a gente começar a introduzir o módulo, vai ter uma atividade síncrona, né? Eu vou apresentar os conteúdos, de que maneira a carga horária vai ser distribuída nesses conteúdos, qual a bibliografia base para eles e quais são os recursos, tá? Então, está tudo organizadinho, bonitinho dentro do módulo. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai discutir tanto as questões, né, da origem e evolução do pensamento evolutivo, quanto as evidências sobre evolução, tá? A carga horária de 15 horas, que vai contar para esse módulo, ela vai ser distribuída em aula síncrona e videoaula, leituras sugeridas,
o preparo dos seminários, então vocês destinem um tempo também dentro de cada módulo para usar para preparar o seminário, para a resposta das perguntas abertas, para a resposta do questionário fechado e para interação no fórum, certo? Em cada módulo, a gente vai ter, então, a atividade síncrona, que eu vou fazer a apresentação do módulo e dar uma aula de um determinado tema, daquele módulo. E aí, além dessa aula síncrona, vai ter uma videoaula que eu já gravei. Então, por exemplo, o que vai ter aqui no módulo? Essa atividade síncrona nossa, por exemplo. Eu vou disponibilizar o link amanhã aqui, nessa lista. Tá vendo que tem uma lista aqui de coisas que tem os ícones coloridinhos? Então, a aula de hoje, que é a atividade síncrona, eu vou colocar ela aqui no comecinho, tá, gente? E aí, os slides da aula de hoje, eles já estão disponíveis aqui, que é Origem do Pensamento Evolutivo e História da Biologia Evolutiva. Eu gravei uma aula, videoaula de evidências da evolução, que é um link do YouTube, tá? Eu vou abrir para vocês verem. Aqui tem uma figura que tem algumas informações bem genéricas sobre evidência da evolução, e embaixo está aqui a videoaula, certo? Vocês cliquem na videoaula e aí vocês vão poder assistir, certo? Certo? Beleza? Então, todo módulo vai funcionar desse jeito. Então, vai ter os slides que eu vou utilizar para apresentar. Então, todos os módulos vão ter algum tipo de apresentação de slide, que vai estar disponível aqui, que vocês podem usar como roteiro de aula, e a atividade síncrona, quando for síncrona, e uma videoaula gravada, que vai estar aqui. E aí, os slides que eu usei nessa videoaula estão aqui. Cada módulo vai contar com 2 perguntas abertas, que vocês vão clicar na pergunta, e aí a pergunta, ela está aqui, e vocês vão ter, ou vocês podem escrever num arquivo de Word e postar, ou vocês podem escrever no espaço da própria pergunta, tá? Para mim não aparece porque é uma interface que só o aluno tem, tá? Para mim então aparece só a pergunta, então tem a pergunta aqui, e aí vocês podem responder ou no arquivo do Word ou num espaço para a resposta. Aqui tem uma pergunta aberta, a segunda pergunta... Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Peraí. A segunda pergunta é sobre a aula de evidências evolutivas, que a videoaula está ali, também o mesmo formato de resposta, e tem um questionário fechado, o fórum, que vocês já podem participar, já está aberto, acho que desde ontem. Vocês têm aqui uma proposta de discussão, e aí vocês obrigatoriamente têm que participar com pelo menos um tópico novo e discutir com 3 colegas, tá? Vamos fazer pelo menos 3 réplicas. Então, vocês têm que ter pelo menos 4 participações, sendo uma primeira e as outras 3 com interação. Pode participar mais do que isso, se quiser, tá? Mas pelo menos uma nova e 3 interações com o colega. E também um questionário que é fechado, que é de múltipla escolha, vocês vão abrir aqui. E aí, só para vocês terem uma ideia como que ele funciona, então tem aqui, tá vendo? Ó? Tem as perguntas bonitinhas, algumas têm imagem, tá vendo? Ó? E aí, por exemplo, vou responder aqui a primeira pergunta, tá? A seguinte afirmativa refere-se a qual abordagem sobre a evolução das espécies. Os seres vivos são imutáveis e permanecem como foram originalmente criados. E aí vocês têm que escolher uma das opções, tá? No caso aqui é o fixismo. Quando vocês terminarem de responder, são 10 questões, tá? Quando vocês terminarem de responder, vocês finalizam a tentativa e aí já tem a avaliação e mostra as questões que vocês erraram, certo? Vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem até acertar todas. Esse questionário, na verdade, é fez ou não fez, tá? Mas eu sugiro que vocês tentem até acertar. Vem umas informações quando vocês... dependendo da alternativa que vocês indicarem, vai vir alguma informação que é com um complemento de conteúdo, tá? Para vocês entenderem por que a alternativa é errada e por que aquela outra é a certa, certo? Então, é um questionário que é ele é baseado na autoaprendizagem, certo? Gente, peraí, o que eu fiz aqui? Beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Gente, peraí que eu me perdi aqui, o Meet. Voltei para o Meet. Beleza? Pessoal, entenderam como que vai funcionar o módulo 1? Tem alguma dúvida do módulo 1? Entenderam que vocês têm umas leituras para fazer lá no próprio módulo? Vou mostrar lá para vocês. Tá vendo que tem as bibliografias? Então, por exemplo, nesse livro aqui, ó, Diversidade dos Seres Vivos, volume 1, a aula, vocês acham formação teórica na aula 2, que é um material que ele são textos, né, escritos, mas ele está organizado na forma de aula, tá? Nesse livro do Solecava, que é Evolução Volume 1, vocês vão encontrar informações distribuídas nas aulas, né, 1, 2, 3 e 4. E no volume 3, na aula 23, tá? Que aí é o material da bibliografia, que está na biblioteca, da disciplina. Pessoal, entenderam o funcionamento do Moodle? Vocês estão com alguma dúvida? Eu posso perguntar? Pode falar, Bruno. Qualquer uma dessas atividades, do módulo 1, por exemplo, eu vou ter até o dia 4 para entregar, ou algumas já são para a semana que vem, cada uma vai ter uma data diferente? Não, sempre as atividades previstas no módulo, vocês têm até a data final do módulo, tá? Então você pode fazer todas essas semanas se você quiser, ou você pode deixar até o dia 4. E aí vai acontecer a mesma coisa com todos os módulos, tá? Eu achei melhor que vocês se organizassem para responder durante o módulo. Entendeu? Eu tinha pensado inicialmente até colocar, por exemplo, olha, essa semana a gente vai ver a questão do pensamento evolutivo. Então, colocar a pergunta e um questionário para vocês responderem dessa temática. Mas eu acho que vai ser mais produtivo deixar vocês se organizarem para responder até a data final do módulo. Tá bom, obrigada. Certo? Não deixem, pessoal, a data passar, porque está programado para aceitar a resposta até dia 4 de agosto, por exemplo. Então, se vocês tentarem responder dia 5, vocês não vão conseguir. Não sei se vocês perceberam, ao invés de dar uma prova para vocês, eu preferi avaliar vocês ao longo da disciplina. Então, vocês, por exemplo, vão fazer o questionário, que é uma avaliação de conhecimento de vocês, da disciplina, e vai ter as perguntas abertas, que aí vocês vão fazer dissertativa, e aí eu vou dar o feedback para cada um de vocês para cada questão, certo? Vamos ver se vai funcionar dessa forma, eu acho que sim. Quando eu estava na graduação, teve uma disciplina que eu fiz, que a gente tinha esses feedbacks, né? A gente tinha provinha, né, de uma questão toda semana. Eu acho que vai ser mais funcional. Eu só sugiro que vocês não deixem tudo para a última hora, tá, gente? Que vocês façam as leituras de forma calma, que vão tentando responder e tudo mais, que vai ser bem tranquilo. Eu vou olhar diariamente, então, assim, tendo resposta da pergunta aberta, por exemplo, eu já vou dar o feedback, tá? E interajam no fórum, tá, gente? Porque o fórum, se você deixar ir muito para o final, talvez vocês percam um pouco do bonde, tá? Então, tente se organizar para isso. Nesse módulo, vocês vão ter, então, como avaliação o questionário fechado, que é autoavaliativo. Então, fez, tem a pontuação, não fez, não tem a pontuação, tá? Mas, de qualquer forma, vocês vão ver o que vocês erraram, o próprio Moodle vai dar a resposta para vocês, que eu já programei para isso. As perguntas abertas, que vocês vão ter que dissertar sobre, e aí eu vou fazer a avaliação sobre isso, e a participação no fórum, certo? Então, vocês vão ter 3 avaliações. Na verdade, são 4, né? Que são 2 perguntas abertas, um fórum e um questionário. Certo? Tudo bem, pessoal? Estão assustados ou não? Um pouquinho só. Tá, mas acho que vai ser tranquilo. Eu estou tentando, para nós também é uma tentativa, né? Para nós professores também está sendo uma tentativa. Então, eu estou tentando imaginar uma forma que vocês consigam aprender, né? Vai precisar de bastante envolvimento de vocês, mas que não seja muito parecido com a aula presencial, porque é outra dinâmica, né? Então depende muito, né? Mas acho que as experiências que eu tive como aluno de educação à distância, a gente fazia mais ou menos esse tipo de procedimento. Então eu tentei trazer para as minhas disciplinas essa perspectiva que eu tenho de aluno, de alguém que já foi aluno de educação à distância. Então, espero que funcione. Tentei organizar o melhor possível, tá, gente? Mas se vocês tiverem alguma dúvida da organização do módulo, alguma dúvida na atividade e tal, pode tirar a dúvida ou nos fóruns do AVA ou pelo WhatsApp, tá? No Facebook, eu, de fato, vou sair do grupo, porque o Facebook eu estou tentando evitar utilizar para essas questões. Professor, uma pergunta.
Você está gravando essa aula, no caso, você vai disponibilizar ela depois para. Vou. Amanhã eu já disponibilizo, tá? Porque assim, na hora que a gente termina a gravação, essa gravação vai para uma pastinha do Google Drive. E aí eu não sei se o formato que vai para a pastinha, eu já consigo disponibilizar no YouTube. Porque eu tenho que fazer assim, eu tenho que pegar a aula, pegar da pastinha do Google Drive, jogar no YouTube e colocar o link para vocês. Porque o Moodle não suporta as gravações, que os arquivos são muito grandes. Então isso aí demora um pouco, tá? Mas até amanhã você com certeza vai estar lá. Não, tudo bem. É porque Beleza? eu cheguei atrasada por causa da minha internet aqui, eu não consegui logar, agora que eu fui conseguir logar. Tá, não, mas tranquilo. Mas assim, todas as atividades síncronas vão ser gravadas, tá? E vão ser disponibilizadas bem no topo do módulo, tá? Onde Certo. tem o módulo, tem aquelas atividades, eu sempre vou colocar o primeiro item vai ser a atividade síncrona. Tudo bem, muito obrigada, Beleza? professor. De nada, dispõe. Meninos, certinho, podemos então discutir o conteúdo de hoje? Vocês estão com energia para isso? Pessoal? Sim, pode sim, professor. Beleza, Sim, pode perfeito. sim, vamos lá. Beleza. Pessoal, se vocês estiverem com vergonha de usar o áudio, vocês colocam a pergunta aqui no chat, tá? Eu vou agora compartilhar com vocês a apresentação de slide, e aí é aquele esquema, né? Eu vou eventualmente voltar aqui no Meet, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar no chat, mas se vocês puderem perguntar com o áudio, é melhor, porque aí eu consigo já na hora responder para vocês, porque de tempos em tempos, na transição de um slide para o outro, eu volto aqui para ver se tem alguma pergunta no chat, tá? Mas aí, se vocês puderem usar o áudio, para aqueles que podem, né? Porque eu acho que para alguns o áudio está meio complicado. Mas aqueles que têm o áudio que está tranquilo para usar e puder chamar no áudio, melhor, beleza? Bom, do Moodle, tranquilo, né? Então, eu vou para a apresentação do Moodle e vou compartilhar a apresentação. Da aula de hoje. Vocês estão vendo, pessoal? Apareceu aí para vocês? Sim, dá para ver. Perfeito. Nossa, para mim já pulou na minha cara assim, a apresentação. Bom, meninos, então a gente, na verdade, essa aula a gente já tinha discutido ela quando começou, aqueles que fizeram, né, que começaram a fazer a disciplina no período presencial. Quando a gente fez aquela revisão, a gente discutiu de novo e agora a gente vai falar de novo. Então, vocês vão sair assim, craque em origem e evolução do pensamento evolutivo, tá? Só lembrando que os slides já estão disponíveis no Moodle, tá? Para vocês utilizarem como roteiro de estudo. Então, pessoal, para a gente poder discutir a evolução, a gente precisa entender por que se discutir evolução foi algo que demorou tanto na história da humanidade para se tornar um fato. Os primeiros trabalhos envolvendo seres vivos, né, que são os trabalhos principalmente de Aristóteles, eles consideravam principalmente a organização das formas de vida. Então, Aristóteles, por exemplo, ele tinha uma preocupação muito grande em como organizar as formas de vida em grupos de similaridade. Só que na perspectiva dele, as formas de vida elas tinham sido criadas. E também na perspectiva do Aristóteles, as formas de vida, uma vez que foram criadas, elas não passavam por mudanças ao longo do tempo. Então, as formas se mantinham mais ou menos estáveis ao longo do tempo, que é o que a gente chama de fixismo, né? Então, aqui, por exemplo, nessa ilustração aqui do lado, a gente percebe aqui borboletas, né, num período anterior e a mesma morfologia para essas borboletas depois de um certo período de tempo. Então, as ideias fixistas, elas trazem isso fortemente. E essas ideias, elas vigoraram desde a antiguidade até o século XIX. Então, era muito complicado se discutir o que é evolução, sendo que a perspectiva que se tinha é que os seres vivos não mudavam ao longo do tempo, né? Então, esse foi um problema muito grande para a biologia e para a evolução, né? Então, essa proposta de que uma forma ancestral ela pode passar por mudanças, né, que vão culminar em novas formas, né? Então, por exemplo, aqui do lado direito, que você tem uma borboleta ancestral com uma morfologia, e a partir da evolução, né, da mudança dessa borboleta ao longo da história, você tem duas novas morfologias, ou duas novas espécies, no caso aqui. Então, isso foi um processo muito lento e muito longo. Na aula de hoje a gente vai discutir de que maneira isso aconteceu, mas é importante a gente fazer uma diferenciação entre o que é fixismo e o que é evolucionismo.
Do ponto de vista histórico, as ideias fixistas foram muito mais perenes do que as ideias evolucionistas. Então, basicamente, a gente consegue comparar, né, as ideias fixistas com as ideias evolucionistas, pensando em 3 pontos. Primeiro, em relação ao estado de caractere da espécie. Então, para o fixismo, as espécies são imutáveis. Então, o estado de caractere não muda ao longo do tempo. Para o evolucionismo, as espécies evoluem. Portanto, o estado de caractere muda ao longo do tempo. Para a perspectiva fixista, cada organismo vivente, como ele foi criado, ele tem uma origem diferente do outro. Então, cada organismo que existe dentro da perspectiva fixista teve uma origem única. E não a partir de um ancestral comum, certo? No caso da perspectiva evolucionista, a origem, então, por exemplo, essas 2 variantes, elas podem ter surgido a partir de um ancestral comum, né? Uma ideia que é impensável dentro de uma perspectiva fixista. O fixismo ele foi muito aceito até meados do século XIX, apesar de a gente sentir ainda uma certa pressão de ideias fixistas, inclusive no século XXI, mas ele foi muito aceito até o século XIX. E o evolucionismo, ele é aceito a partir do trabalho de Darwin, principalmente, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso continuar? Se vocês... Beleza, obrigado, Bruno. Se vocês estiverem com vergonha de falar, pode gravar no chat que cada slide eu volto aqui, tá? Para falar um oi para vocês. Bom, já que a evolução, né, ela é digamos, uma realidade dentro da biologia, de que maneira a gente consegue entender o que significa um processo evolutivo? Então, basicamente, as populações elas apresentam variação que surge por mutação. Essa variação produz uma diversidade, né, tanto molecular quanto morfológica. Essa diversidade ela pode ou não ser adaptativa, e então está sujeita à ação de seleção natural. E aí, aqueles indivíduos portadores de variantes que são adaptativas, eles se mantêm e se reproduzem, dando origem a adaptações, ou eles são eliminados, e aí isso produz como consequência a extinção, tá? Da espécie, do indivíduo, da população. Então, depende do nível que a gente está fazendo a análise. Quando a gente fala em evolucionismo, ou em evolução, a gente automaticamente precisa pensar em 2 grandes pensadores que trouxeram, né, a evolução para a discussão dentro de um cenário que era completamente contaminado por ideias fixistas. Então, um deles é o Lamarck e o outro é o Darwin. É possível a gente comparar as 2 propostas, né, para a evolução das espécies, dos 2, utilizando alguns critérios. Então, se a gente pensar qual é o papel do meio, o que acontece com as características e o que acontece com os descendentes, a gente consegue comparar as 2 teorias. Então, por exemplo, quando eu penso no meio, e eu penso de uma forma lamarquista, eu penso num meio que estimula o organismo a produzir a variação, certo? Para o Darwin, o meio tem um efeito seletivo. Então, guardem muito bem isso aí, tá, gente? Se eu estou pensando de uma forma lamarquista, eu enxergo o meio como um agente produtor da modificação. Se eu penso numa perspectiva darwinista, eu encaro o meio como um seletor da variação, certo? Então, um produz a variação, o outro seleciona a variação. Tá? Esse é um ponto assim, crucial das 2 teorias. E aí, como Lamarck propõe a origem das características? Que as características surgem por uso ou desuso, ou seja, se o organismo ele utiliza um determinado caractere para exercer alguma ação, esse caractere tende a se desenvolver, se ele não utiliza, ele tende a se atrofiar, né? Eu sei que o exemplo das girafas é o mais clássico, mas o Lamarck ele utilizava principalmente a questão da ausência de globo ocular em peixes de regiões bentônicas, né? Então, a ausência de luz, segundo o Lamarck,
tornava a utilização do olho algo que não era necessária. Então, devido ao fato do peixe não precisar do olho, porque não tinha luz, o olho atrofiava, certo? Então, a isso, o Lamarck chamou de lei do uso e desuso. Entenderam? Então, assim, essa é uma das leis do Lamarck. No caso do Darwin, ele enxergava as características como elementos, componentes das populações. Então, as populações apresentam, os indivíduos dentro das populações apresentam características, e alguns desses indivíduos podem apresentar características que conferem adaptação em relação aos outros. Então, esses indivíduos têm maior potencial de sobreviver e, portanto, de se reproduzir, certo? Quando a gente pensa nos descendentes, esse talvez seja o ponto mais... A questão do meio é complicado na teoria lamarquista, mas a questão dos descendentes é um pouco mais complicada ainda. Por quê? Porque o Lamarck ele propôs duas leis, né, para a teoria evolutiva dele. A lei do uso e desuso e a lei da herdabilidade das características adquiridas. O que significa isso? Que uma vez que o indivíduo ele adquiria uma característica por uso e desuso, a descendência dele podia herdar isso. O Darwin já não enxergava desse jeito. O Darwin enxergava que os descendentes eram fruto da seleção de indivíduos mais adaptados. Então, a gente encontra o caractere no descendente porque o parental já tinha aquele caractere, certo? Então, esse é um ponto bastante complicado para a defesa da teoria lamarquista, certo? A teoria lamarquista ela também pode ser chamada de teoria de evolução da herdabilidade dos caracteres adquiridos. E a teoria de Darwin ela pode ser chamada de teoria de evolução por seleção natural, né? Vejam que as teorias recebem esses nomes em virtude do ponto principal delas. Correto? Tranquilo, pessoal? Dúvida? Podemos passar para o próximo? Pode sim, professor. Perfeito. Vamos esquecer, o Lamarck, ele propôs teoria, obviamente que ele foi bastante criticado, né, gente, porque, por exemplo, não é porque um cara faz academia que ele vai ter um filho musculoso, não é porque você corta o cabelo curtinho que teu filho vai nascer com cabelo curto, entendeu? Não é porque você corta a cauda de um cachorro que os descendentes vão nascer cotós também, né? Então, assim, tem um monte de evidências que os caracteres adquiridos, eles não são herdáveis, né? Então, isso foi um problema. Agora, o Darwin, a teoria dele, ela foi bastante aceita, tanto é que ela é a base da teoria evolutiva atual, a teoria estética evolutiva, que é a teoria atualmente aceita. Porém, ele tem um probleminha para explicar a origem da variabilidade. Então, o Darwin enxergava que existia variação na população, mas ele não conseguia explicar de onde vem essa variação, porque ele não conhecia de que maneira, né, a informação genética ela era mantida nos organismos e transmitida para gerações seguintes, que só vai ser elucidado com os trabalhos de Mendel, né? Apesar de Mendel e Darwin terem sido contemporâneos, Darwin não... ele teve acesso aos trabalhos do Mendel, porém ele não deu atenção para esses trabalhos. Então, ele acabou propondo uma teoria com total desconhecimento a respeito da genética fatorial. Por que isso é importante ressaltar, pessoal? Na época do Darwin, o paradigma que era o existente era a herança por mistura. O que significa isso? Que, por exemplo, dois parentais ao cruzar produzem um descendente que é uma mistura desses dois parentais. Qual que é o problema disso pensando num contexto de seleção natural? Imagina o seguinte, que ser adaptativo é ser amarelo, certo? E roxo é não adaptativo. Então, o ser amarelo é adaptativo. Então, se amarelo e roxo cruzarem, apesar de amarelo ser adaptativo, o descendente sai uma mescla entre roxo e amarelo. Portanto, ele não é adaptativo. Então, como é que é possível manter um caractere por seleção natural, sendo que na F1 pode haver a perda de caractere por cruzamento com indivíduos com não adaptações, entendeu? Então, assim, é um problema bem sério e essa foi a grande crítica que o Darwin recebeu. Porém, como ele argumentou bastante... Oi, pode falar. Quem era essa teoria que você falou agora? A herança por mistura ou a questão do desconhecimento. A herança por mistura é uma proposta que vem desde a antiguidade. Então, a transmissão de informação genética, a ideia que se tinha até a época do Darwin, é que era por mistura.
Então, assim, não tem um autor específico, porque, na verdade, isso aí vem desde a antiguidade. Os antigos já pensavam isso, e isso chegou até a Idade Moderna, tá? Esse pensamento. Isso aí só foi superado quando o Mendel ele mostrou que a herança não é por mistura, ela é fatorial. Então, você tem o quê? Você tem, digamos assim, as informações que ficam contidas, ele não sabia, né? Que eram em moléculas, mas ele sabia que tinha, que as informações elas estavam condicionadas a fatores genéticos, e esses fatores, eles podiam ser distribuídos de forma independente na F1. Então, é possível, por exemplo, num cruzamento de um adaptado não adaptado, a produção de um descendente adaptado, porque o fator do adaptado pode ser transmitido, que não é uma mistura da informação genética, mas sim contribuições independentes de fatores, né? Que essa informação o Darwin não conhecia, mas se ele conhecesse, a teoria dele tinha ficado, pelo menos, para aquele momento, ela teria sido uma teoria assim, de 100 anos de longevidade, né? Mas ele não conhecia, então isso depois foi incorporado no século XX. Perfeito? Então essa teoria de herança de mistura, o pessoal levava ela a sério até Mendel mudar isso ou até Darwin? Na verdade, o Darwin não conseguiu mudar. O Mendel tá. também não conseguiu mudar, porque o trabalho dele ficou restrito a um grupo, porque ele era da Áustria, né? Ou que a gente chama hoje de Áustria. Mas se vocês lembrarem da história da Áustria, ela faz parte daquele problema austro-húngaro. Você lembra do Império Austro-Húngaro? Que misturava a Alemanha, tinha hora. Lembro Era um sim. país que tinha uma estabilidade política muito grande. Então, assim, ele produziu conhecimento, levou da sociedade científica, só que como era um país que tinha uma estabilidade política, o conhecimento não foi socializado. Aí, no século XX, o Morgan achou algumas informações, algumas evidências que alguém tinha feito estudos com genética, foi até a Áustria, recuperou o trabalho do Mendel e aí socializou para o Ocidente inteiro. Então foi no século XX que isso aconteceu, tá? É bem interessante a história. O Mendel foi brilhante, mas ele estava no lugar errado. Ainda bem que alguém conseguiu resgatar a informação depois, né? Bom, pessoal, aqui rapidinho, só para mostrar para vocês que o Darwin, para ele conseguir escrever, né, a origem das espécies e trazer um paradigma importantíssimo para a ciência, que é a teoria de evolução por seleção natural, ele realizou, quando era bem jovem, tá, ele tinha cerca de 20 e poucos anos, ele realizou uma viagem que durou 5 anos ao redor do mundo. Nessa viagem ele teve a oportunidade de entrar em contato com uma grande imensidão de variantes vivas, né, de criaturas vivas, e essas informações todas que ele foi coletando, ele foi registrando de forma bastante sistemática. Quando ele voltou para a Inglaterra, ele começou a organizar os dados dele. E aí ele ficou 20 anos organizando essas informações que ele coletou ao longo dessa viagem, e aí ele produziu A Origem das Espécies, né, que é um livro-chave, né, para a história evolutiva. Tem uma anedota histórica em relação a essa questão, que o Darwin estava trabalhando nessa questão da evolução por seleção natural durante 20 anos, e ele recebeu um artigo do Wallace, que trazia conclusões muito parecidas, mas a partir de estudos que ele fez na região de Madagascar. E aí o Darwin chamou o Wallace para conversar e falou, peraí, né, eu também estou propondo uma teoria com a mesma ideia. E aí, o que eles fizeram? Os dois escreveram um artigo científico, publicaram esse artigo. Então, digamos assim, os pais, né? Então, 2 pais da teoria evolutiva por seleção natural são o Wallace e o Darwin. O Wallace, ele não quis insistir, né, em estudos de evolução. O Darwin estudou evolução a vida inteira, mas ele tem um papel muito importante para teorias de biogeografia. Na disciplina que vocês vão fazer comigo no final do curso, que é uma disciplina que tem, né, que a gente vai ver a aplicação da biologia evolutiva e também filogeografia e biogeografia, a gente vai falar bastante do Wallace, tá? Porque ele acabou indo mais para essa questão, ele ficou mais preocupado como, por exemplo, a vida se distribui ao longo da geografia. Então, ele definiu certos limites, né, biogeográficos entre formas de vida, que são as regiões biogeográficas, né? Que talvez o Thiago tenha comentado, talvez o Wagner tenha comentado com vocês, né? Que é região neotropical, região paleártica e por aí vai. A gente vai ver isso melhor nessa disciplina que vocês vão ter no futuro, certo? Mas só para vocês terem uma ideia de como que o Darwin conseguiu, né, coletar os dados. Se a gente olhar a origem das espécies, a gente vai perceber, ler o livro, o Darwin, ele utiliza 2 premissas básicas.
dentro da teoria dele. Uma é que todas as espécies descendem de um ancestral comum e que esse processo é mediado pela seleção natural, certo? Então, o Darwin traz isso assim, explicitamente. O Mayr, que é um grande biólogo do século XX, né, que é extremamente importante, principalmente para as teorias de especiação, que a gente vai ver nessa disciplina no módulo 4, ele identificou, além dessas duas, obviamente, outras. E aí ele organiza, né, as premissas da teoria de evolução por seleção natural em 5 delas. Né? Primeiro, que a evolução é um fato. Parece uma besteira falar isso, mas na época do Darwin não era, né, porque o paradigma era fixista. Então, o Darwin ele traz isso, a evolução é um fato, ponto. Ele também, né, enfoca essa questão da ancestralidade comum, então todos os seres vivos vêm de algum ancestral comum. Também o Darwin, né, segundo o Mayr, ele traz a proposta que os organismos eles se modificam de forma lenta e gradual, e é isso que eles chamam de gradualidade, que a formação de espécies ocorre no nível populacional no primeiro momento, por isso que ele diz que a especiação é populacional, e que a seleção natural é o mecanismo evolutivo que, digamos assim, mais relevante para a evolução das espécies. Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo, podemos continuar? Entre a proposição, né, da teoria darwiniana de evolução por seleção natural e a síntese evolutiva, houveram algumas teorias intermediárias, tá, gente? Então, por exemplo, uma teoria tenta trazer de volta para a discussão a questão do lamarckismo, que seria possível que as espécies também mudassem em virtude de estímulos ambientais, mas não se teve prova concreta. Atualmente tem uma corrente, principalmente do pessoal que estuda evolução do sistema imunológico, que é possível que o sistema imune ele responda, né? Então, por exemplo, o organismo entra em contato com um patógeno. Esse entrar em contato com o patógeno cria uma memória que pode ser transmitida para a geração seguinte, mas não tem muita evidência. E estudos com epigenética também têm mostrado que certas informações, né, que o organismo ele aprende ao longo da vida, elas podem ser marcadas nas células reprodutoras e isso pode ser transmitido para a geração seguinte, tá? Mas é tudo muito pouco fundamentado, tá? A ortogênese, ela considera principalmente o desenvolvimento como fator relevante na evolução, e isso é discutível também, né? Com o resgate, né, dos trabalhos do Mendel e a descoberta de que o material genético, né, os fatores genéticos que o Mendel propôs, eles podiam passar por mudanças, né? E a descoberta das mutações. Esses dois pesquisadores, o De Vries e o Morgan, eles propuseram que a evolução ela poderia ser guiada principalmente pela ação das mutações, e o Goldschmidt, ele, utilizando também essa ideia de mutação, ele propõe que ao invés da evolução ocorrer de forma lenta e gradual, ela poderia ocorrer aos saltos em virtude do surgimento de grandes mutações, tá? Só que nenhuma dessas teorias teve uma, digamos assim, uma importância histórica muito grande, porque elas logo foram refutadas, porque elas não apresentam evidências no mundo real. Evidências que permitiriam, né, uma proposição real de teoria científica. Certo? Beleza, pessoal? No caso, Bruno, que você colocou aqui, né? Vi sobre uma plantinha que tem memória dos estímulos por até 40 dias. Não sei se tem a ver com isso. Na verdade, se essa memória ela conseguir ser transmitida para a geração seguinte, a gente poderia pensar numa questão de lamarckismo, tá? Ou de neolamarckismo. Só que Oi, Bruna, pode falar. Depois eu vou te mandar a publicação. Perfeito. Depois eu vou te mandar a publicação que eu vi lá no WhatsApp. Perfeito, porque aí dependendo se tivesse alguma possibilidade dessa memória, né, da planta, ela ser transmitida para a geração seguinte, quer dizer, ela aprendeu porque ela entrou em contato com aquele agente. E a geração seguinte... É aquela dormideira, sabe? Sim. Que sempre fecha. Sim. Aí aqui fala que ela foi objeto de estudo do Lamarck naquela época, porque as carroças passavam em cima dela e aí ela começou a perceber que aquilo acontecia sempre, sabe?
Entendi. E aí ela ficava mais fechada do que aberta. Não, aí como ela sabia que já era a carroça que sempre vinha, ela ficava aberta, ela não fechava mais. Ela não precisava mais Tá, ter- entendi. Entendi. Aí no caso, imagina o que pode ter acontecido aí. Pode ser que aquelas plantas, né? Porque imagina, você tem lá várias plantinhas desse tipo, várias dormideiras, né? Vários indivíduos de dormideira. Você imagina, por exemplo, que um desses indivíduos, ele tinha alguma informação genética que não fechava a folha. Entendeu? E aí esse indivíduo pode ter produzido descendente. Então pode ser, a gente pode tentar explicar isso por teoria darwiniana. Se você tiver publicação puder me mandar para ler, para ver mais detalhes, que aí a gente talvez consiga elaborar melhor. Tá? Se você quiser colocar lá no grupo, você podia colocar numa postagem do Dúvidas Módulo 1, e aí você anexa ou o link, né, ou o arquivo que você tiver. Tá, vou colocar. Beleza? Que aí o pessoal também pode ler. Perfeito. Certo. Bom, pessoal, e aí o que aconteceu? Então vejam, né? Do Darwin, né, até os anos 40 e 50, muitas informações foram sendo acumuladas, principalmente aquelas informações que relacionavam, né, genética, ecologia e evolução. E aí o que foi feito? Muitos pesquisadores, né, que trabalhavam independentemente com questões evolutivas, resolveram se reunir, e aí esses diferentes pesquisadores resolveram propor uma teoria que fizesse uma síntese dos conhecimentos de evolução a partir de Darwin. A síntese evolutiva não descarta a contribuição de Darwin, inclusive ela acrescenta, né, ela insere a ideia, né, da seleção natural como um dos mecanismos mais importantes, também adiciona a ideia de mutação, mas não só esses dois mecanismos, tá? Então, tanto a seleção natural quanto a mutação, elas compõem, né, no primeiro momento, a ideia de evolução, e um dos grandes contribuidores, né, para esses trabalhos sobre a síntese evolutiva foi o Dobzhansky, que ele propôs nos anos 70 a seguinte frase: nada faz sentido em biologia a não ser a luz da evolução. Vocês podem ver a tradução do título também, não faz sentido, nada faz sentido em biologia, exceto a luz da evolução, que é mais próximo da proposição em inglês que ele fez, certo? Eu já comentei com vocês que eu sou bisneto científico do Dobzhansky, né? A minha orientadora foi orientada por um orientando do Dobzhansky. Então, Dobzhansky, Mourão, Carareto, Galego, né? A sua quarta geração, a partir dele. O Dobzhansky ele fez uma parceria muito grande com o Brasil, mas depois ele acabou produzindo alguns desentendimentos com os pesquisadores e nunca mais voltou, tá, gente? Ele morreu em 75, mas as contribuições dele são relevantes até hoje. Pessoal, várias questões foram incorporadas. Então, vejam, o primeiro momento foi juntar a ideia de seleção natural com a ideia de mutação. E isso foi chamado de neodarwinismo. Mas isso não é bem a síntese evolutiva, né? Digamos que é o primeiro passo para a síntese evolutiva. Então, é mais correto chamar isso de teoria neodarwinista de evolução, ou neodarwinismo, como vocês acharem melhor. Quando a gente pensa em seleção natural e mutação. Na verdade, muitas outras coisas, elas entraram no arcabouço da produção de conhecimento sobre evolução. Então, por exemplo, que há informação genética, que há informação, né, morfológica, e que essas duas informações, elas têm naturezas diferentes. Elas estão correlacionadas, mas elas têm naturezas diferentes. Então, é importante a gente diferenciar fenótipo de genótipo, e a ciência evolutiva traz isso. Que as características adquiridas não são herdadas, ou seja, o Lamarck não tinha muita razão no que ele estava falando, que as variações hereditárias, né, elas são condicionadas em genes e não é herança por mistura, como o Darwin acreditava, que esses genes eles podem passar por mutações e produzir variantes que são chamadas de alelos, que além das mutações, né, as informações genéticas podem se recombinar sofrer recombinação durante a meiose, e isso amplia o efeito das mutações, então também tem um papel na produção de variação genética, que é a mudança evolutiva populacional, isso o Darwin já dizia, e que as mudanças nas proporções gênicas das populações podem ocorrer tanto por eventos aleatórios, ou seja, não tem nada a ver com adaptação, quanto por ação de adaptações, ou seja, por seleção natural. Né? E que se a gente analisar o grosso da história evolutiva, boa parte da mudança evolutiva é, digamos assim, canalizada por ação de seleção natural.
Só que ela não é o único mecanismo que atua na evolução das populações, tá? Ao longo da disciplina, a gente vai discutir com mais detalhes cada um desses mecanismos, tá? Aqui é só para vocês terem uma ideia do que a gente chama de síntese evolutiva. Dessa forma, a gente pode pensar hoje o que é evolução, pensando na ação combinada, né, de 5 mecanismos evolutivos. 2 deles relacionados à origem da variabilidade genética, né, nas populações, que é o caso da mutação e da recombinação. Um deles relacionado com o intercâmbio de variabilidade genética, né, entre populações, que é o fluxo gênico, e 2 desses mecanismos relacionados à modelagem da variação genética. Um de forma casual, aleatória, que é a deriva genética, e outro de forma não aleatória, que é a seleção natural. Ao longo dos módulos aqui da disciplina, a gente vai discutir com detalhes cada um desses mecanismos, certo? Pessoal, tudo bem até aqui? Tem alguma pergunta? Podemos continuar? Não tem muito mais, a gente vai discutir mais um pouquinho só, tá, gente? Então, assim, aguentem firme. Mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí pra gente, que a gente tá aqui, tá tranquilo, tá? E aí vem uma pergunta que o Futurima coloca, né, e ele, inclusive, traz a resposta, mas esses livros que eu sugeri na bibliografia, eles também fazem isso. Se a evolução é um fato ou uma teoria, né? Então, para ser um fato, significa que ela tem uma existência concreta no mundo. E aí, por exemplo, quando a gente analisa bicos de aves que variam em relação ao alimento disponível, é uma evidência real que há mudança nas populações, correto? Portanto, a evolução é um fato. Mas é possível, a partir desses fatos científicos, eu organizar recorrências deles a ponto de propor uma teoria? Então, por exemplo, eu consigo, a partir de certos padrões de mudança que eu vejo a partir das evidências evolutivas, identificar certas leis gerais para ocorrência. Então, por exemplo, eu consigo perceber na mudança de bico de pato, da bico de aves, a ação da seleção natural, por exemplo. E a seleção natural pode atuar tanto no bico de pato, quanto na resistência a inseticida, quanto na resistência a antibiótico. Opa, então eu tenho informações que me permitem formular uma teoria. Tá? Então, a evolução, ela tanto é um fato, porque eu consigo ir até o mundo real e buscar evidências de que ela ocorre, quanto ela é uma teoria, porque a partir dessas evidências eu consigo produzir sistematizações e generalizações. Tá? A seleção natural, por exemplo, é uma generalização que eu consigo produzir a partir de várias evidências que organismos mudam, né, se modificam pela ação de seleção natural. Pessoal, claro a diferença de teoria e fato, entendendo por que evolução é tanto teoria quanto fato? Certinho? Podemos continuar, pessoal? Perfeito. E aí, para a gente encerrar a aula de hoje, a gente pode enxergar a aplicação da biologia evolutiva em várias áreas do conhecimento humano, né? Aqui eu coloquei algumas delas, né, que é ciência da saúde, agricultura, produto natural, conservação e manejo ambiental e para o autoentendimento. Então, só, por exemplo, na ciência da saúde, a própria questão do Covid-19, ela pode ser entendida a partir de uma perspectiva evolutiva. Então, por exemplo, se tivesse havido a contingência das pessoas contaminadas logo no início, então não haveria esse processo de proliferação do vírus, que é uma perspectiva evolutiva. O uso indiscriminado de antibiótico, que acaba selecionando bactérias resistentes, é uma aplicação da biologia evolutiva na área de saúde. No caso da agricultura, a utilização de agrotóxico, né, no controle de praga, seleciona insetos resistentes. Então, é uma aplicação assim, muito clara de conhecimento de biologia evolutiva na agricultura. E assim por diante, né? Em relação ao caso do autoentendimento, eu só gostaria de ressaltar que está muito relacionado a gente entender a questão da evolução humana, né? Porque a gente entendendo como nós chegamos, né, como espécie Homo sapiens chegou até aqui, é uma forma da gente entender como, né, da gente se entender enquanto espécie, né? E o que a gente faz parte de um todo da natureza, que a gente não está parte dele. Então é importante para isso, certo? Meninos, alguma dúvida? Tranquilo?
A aula de hoje era isso, né? Então, era apresentar o Moodle, trazer essa discussão que a gente já fez, né? Por 3 vezes aqui, ao longo o pessoal que está fazendo a disciplina aí, que fez a presencial, que participou daquela atividade, né? Que eu organizei no meio da quarentena. Então, a gente está vendo isso aqui de novo. Meninos, fiquem à vontade para fazer crítica, para sugerir coisas para melhorar a disciplina, tá? A gente está no processo, então é muito importante que vocês também manifestem o que vocês estão sentindo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, eu queria abrir agora, sei lá, uns 5 minutinhos ou mais, como vocês preferirem, para vocês discutirem em relação à proposição da disciplina, à organização do módulo e a aula de hoje. O que vocês acharam que foi legal, o que precisa ser melhorado, para poder pensar para os próximos módulos. Então, assim, eu vou abrir para vocês expressarem a opinião de vocês. Eu achei que a aula ficou muito boa, apesar de eu ter chegado atrasada, mas deu para compreender super bem, dá para entender tudo que você passou, dá para assim, verificar a biografia para a gente estar fazendo as pesquisas em casa, tá tudo bem claro, eu acho que para mim tá ótimo, assim, eu estou entendendo super bem. Muito bom, muito bom, Jéssica, porque a gente precisa desse feedback até para saber o que melhorar, né? Beleza. Eu também achei que ficou muito organizado. Eu só fiquei meio com dúvida de como que funciona os fóruns. Assim, é pra gente colocar a nossa opinião sobre o artigo lá? Eu não entendi. Só isso que eu não entendi. Só os fóruns que eu não... Tá, eu vou projetar de novo a sala, eu vou projetar o fórum e aí eu vou mostrar como que está lá organizado, tá? Ian, obrigado, viu? Nosso Moodle me dá um trabalho para organizar, porque eu estava super preocupado, que eu queria que o Moodle ficasse organizado para vocês entenderem, que eu sei que um ponto que é complicado da educação à distância é o Moodle difícil de navegar, então eu tentei organizar da melhor maneira. Mas se vocês tiverem alguma sugestão para melhorar a organização, vocês me falem, tá? Que a gente tenta implementar. Deixa eu projetar então aqui, Tá aparecendo a sala de aula para vocês aí, pessoal? Tá sim, tá. Beleza. Então, eu vou entrar no fórum, tá vendo? Vocês vão entrar aqui, avaliação fórum. Ao entrar no fórum, vocês têm uma pergunta, né? Então, aqui, ó, após a leitura dos materiais e a participação na atividade síncrona, debatam a seguinte questão. Quais foram os aspectos histórico-cultural teóricos que interferiram no processo de consolidação da biologia evolutiva? Aí, então, vocês vão pensar sobre isso. De que maneira vocês acham, né? E aí vocês podem colocar opinião mesmo, vocês podem trazer fundamentação teórica, mas também vocês podem contribuir com opiniões de vocês a respeito. Que é para isso que o fórum serve mesmo, de discutir ideias, né? Então, vocês acham, por exemplo, que o problema da biologia evolutiva ser consolidado, então vejam, desde a antiguidade até o século XIX, o paradigma vigente era o fixismo. Né? Por que será que esse paradigma se manteve por tanto tempo? Né? Quais foram os fatores que podem ter permitido a manutenção desse paradigma e por que ideias sobre evolução elas podem ser perigosas? Eu discuti pouco sobre isso na aula de hoje, porque eu queria ver mais assim, as opiniões de vocês e o que vocês podem trazer para contribuição, tá, na discussão. Então, o que vocês vão ter que fazer nesse fórum? Colocar algum aspecto novo para discussão e comentar discussões que os colegas fizeram, tá? Vocês têm que colocar pelo menos um tópico novo e comentar pelo menos 3 discussões que os colegas fizeram. Certo? Ficou claro, Gabriela? Certo, entendi. Agora entendi certinho. Porque eu falei porque assim, tem o fórum de dúvidas que você pode tirar dúvida do seminário, que não é o fórum do módulo, tá? É o fórum que está no fórum de dúvidas, que é nessa outra parte aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Então aqui a gente está dentro do módulo, certo? Então, eu vou sair do módulo e vou voltar lá para a disciplina. Aí, depois de toda a aula, a gente tem que ir no módulo e no fórum do módulo e falar lá, tipo, escrever lá. Isso, certo. Quando tiver fórum, porque vai ter, por exemplo, um módulo que eu vou pedir para vocês gravarem podcast, ao invés de participar de fórum. Então, vocês vão fazer uma gravação curtinha, trazendo alguma notícia assim, a respeito da evolução e tudo mais, né? Então, assim, nesse módulo tem fórum, tem módulo que não vai ter. Para a gente variar um pouquinho também as estratégias de interação. Ah, tá, entendi. Certo? E aí, quando for dúvida de seminário, alguma coisa aqui, você vem nesse fórum de dúvidas, que está aqui bem no começo da disciplina,
E aí você vê qual a dúvida que eu tenho. É uma dúvida em relação ao objeto de aprendizagem? Então eu posto aqui. É uma dúvida de seminário? Eu posto aqui. É sobre algum módulo? Então eu escolho qual dos módulos e posto ali, certo? Porque isso fica, por exemplo, colegas de vocês podem ter dúvidas similares e aí eles podem aproveitar ali e também interagir, né? Acho que fica mais organizado também. A Gabriele disse que gostou do modo que o Moodle ficou bem organizado, dá para entender bem, realizar atividade boa, graças a Deus deu certo. E a Bruna também gostou da organização do Moodle, certo? Mais alguém gostaria de contribuir com alguma questão, pessoal? Toda atividade síncrona eu vou pedir para vocês fazerem uma avaliação, tá, gente? Porque isso é muito importante para mim, para deixar a disciplina viável, né? Não é presencial, então a gente tem que fazer vários ajustes, né? Então, assim, à medida do possível que vocês puderem contribuir, à medida que vocês forem experienciando, né, utilizar o Moodle e realizar as atividades, vocês podem trazer para discussão aspectos que poderiam ser melhorados, coisas que deram certo, tá? Que aí a gente vai implementando ao longo, certo? Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por vocês terem participado aqui da atividade. Estou muito feliz, gostei que muitos alunos fizeram a matrícula e espero que a gente consiga se dar bem nesse semestre de 10 semanas, né? E é isso. Até o próximo encontro síncrono nosso. Professor, muito obrigada. Boa noite para você. Apesar de eu ter chegado atrasada, eu peço desculpa mais uma vez. E muito obrigada, viu? Tudo bem, tranquilo.